Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma casinha de pedra que eu já fiz como inverno com neve. Agora vou refazer o mesmo desenho como primavera. E o texto que eu escolhi para hoje está em Filipenses 4:13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar pelo inverno, posso passar pela primavera, situações boas, ruins, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui está o risco que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelo céu usando azul celeste e azul hortênsia. Pego o meu pitô aqui, meu pincel grande, que pode ser, não tem que ser um pitô, tá? Pode ser um pincel grande que você tiver. Agora eu vou pegar, vamos pegar primeiro o azul celeste. Vou colocar aqui e vou abrir assim, ó. Não pode ter esse aguaceiro aqui, tá? Isso aqui é complicado. Então, tira bem o excesso. Só com o pincel sujinho, eu vou colocar no cantinho. Eu quero deixar esse lado aqui mais escuro, que é o azul celeste. E o lado de cá mais claro, onde eu vou usar o hortênsia. Olha como o celeste é forte. Então, preciso tirar mais o excesso da tinta. Começa sempre assim, ó, no cantinho. Tanto de tinta que eu tenho aqui, vai dar para fazer toda a parte que eu quero. Você vai limpando o seu pincel para fora. E aqui já chega. Olha como eu tô suavizando as bordas. A tinta do pincel já tá acabando. Agora eu venho nas beiradas. Vou tentar deixar a paisagem assim meio quadrada. Mas sem aquela linha. Ó, pronto. Agora eu vou pegar, nem lavei o pincel, um pouquinho do azul hortênsia. Faço a mesma coisa. Ele é bem mais suave. E eu vou colocar o lado de cá. É só para dar uma diferenciação aqui na cor. Lá na outra eu usei azul ultramar. E usei azul hortênsia também. Ó, tô tentando deixar meio quadrado, mas sem deixar uma marca, tá? Primavera. Aquele céu bem limpo. Agora nós vamos fazer estas duas árvores aqui que estão lá atrás. Agora as duas árvores de trás. Mesmo pincel. Eu vou pegar o verde pinheiro, vou tirar o excesso e eu vou começar aqui, ó, preenchendo a parte de baixo. Limpo um pouco o pincel para cima, mais um pouquinho, eu vou fazer a outra. A área é pequena, então dá para você preencher. Mas assim, não se preocupe muito não, de deixar muito fechadinho, porque agora eu vou usar o verde oliva. E o verde oliva eu vou bater mais pra ponta e subindo em cima daquele verde pinheiro. Eu tô terminando. Lembra do pinheiro que a gente deixava tudo crespinho? Agora virou uma árvore. Aqui eu não vou fazer pinheiro. Eu vou trabalhar do mesmo jeito, só tô mudando as cores. E eu vou deixar um pouquinho mais irregular e redondinho, porque não tem que necessariamente parecer um pinheiro. Você viu que aqui no meio, ó, tem o verde pinheiro, ele ficou um pouquinho mais escuro.
aqui. Agora eu vou separar com o amarelo limão. Eu tô pegando com o mesmo pincel. Se quiser, pode tirar o excesso no pratinho. Aí você vai bater aqui, ó, na beirada e vai entrando. Quando você bate o pincel no primeiro ponto, ali vai ficar o excesso da tinta. Aí quando você vem batendo de leve para dentro da área escura, a tinta vai sumindo, vai ficando no tecido, né? Aí você tem um volume naquela árvore. Ó, aqui ó, no meio um pouquinho mais. E agora eu venho para essa aqui. Eu vou bater aqui, ó, um pouquinho de excesso para separar uma árvore da outra. Agora eu vou batendo, começo no cantinho, vou limpando o pincel para dentro, deixa esse espaço escuro, não precisa preencher tudo. A gente vai deixando aquele espaço e isso faz volume na árvore. Pronto, minha árvore. Agora eu vou fazer a parede da casa. Eu quero fazer da mesma forma que eu fiz a parede da casa natalina. Então eu vou preencher com o verde musgo claro. Vou preencher toda a parede. Quando você estiver preenchendo, não precisa colocar muita tinta. Você pode, assim, ó, tô forçando o pincel para não ficar muito carregado de tinta, porque agora a gente vai lidar com outras tonalidades. Então pode limpar o teu pincel mesmo assim, ó, apertando. Aqui a gente tem um pedacinho, aqui a gente tem um pedacinho da casa. Aqui a gente tem um pedacinho ainda da árvore. E eu vou fazer aqui, ó, escuro. Só coloquei verde oliva. Isso aqui é aquela árvore. Agora nós vamos usar o verde oliva para fazer as pedras. Eu tô aqui com um pincel número 8. O outro acho que eu fiz com o número 6. Verde oliva eu vou colocar aqui, ó, no pratinho, uma boa pincelada. E eu vou começar por essa parte aqui, fazendo batidinha. E não é para alisar, deixa essa batidinha. Ó, você vai fazendo, isso vai simular pedra. Preserva mais ou menos o risco para você não ficar perdido. Eu tô batendo o pincel, olha como ele aperta ali, ó. Tem tinta, eu bato e aperto. Cantinho lá nem vou, porque ali eu já vou colocar o sépia direto, que é a sombra. Aqui, olha, eu tenho uma linha, aqui outra e aqui outra. Agora eu vou usar o sépia para fazer a sombra. Vou começar deixando, eu vou começar aqui no cantinho. Eu já vou deixar bem escuro. Isso aqui eu vou deixar para fazer depois. Então vou colocar um pouquinho do sépia aqui, ó, embaixo do telhado, batendo do mesmo jeito. Vou deixar aqui, ó, na base da casa também um pouquinho mais escuro. Aí você começa embaixo e vai subindo e nisso vai limpando o pincel, tá vendo? Esse lado aqui, ó, todinho, eu vou deixar mais escuro. Até em cima. Aqui eu tenho uma linha, então eu vou bater uma porção aqui. Limpo o pincel. Aqui eu tenho uma outra linha, então eu vou bater uma porção aqui. Uma porção do escuro. Aqui
Essa parte aqui atrás vai ficar toda... Vou descer aqui. Pode bater, é a umidade. Aqui, ó, coloquei um pouco de escuro bem pelo meio. Deixei só uma vista de claridade ali. Aqui no canto também, atrás do telhado do puxadinho. Aqui eu tenho a janela. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, atrás da janela, porque lá na paisagem natalina eu coloquei. Você viu que a gente já definiu todas as sombras. Agora eu vou colocar com o marfim, e tô fazendo tudo com o mesmo pincel. Um pouquinho de claridade, um pouquinho de luz. E eu vou colocar aqui, ó, eu tenho a linha aqui da esquina da casa. Desse lado de cá eu tenho escuro, então desse lado aqui eu vou pôr umas pedrinhas mais claras. Não se preocupe que não precisa ficar certinho mesmo. Eu tenho um restinho de tinta aqui no pincel. Eu vou pôr aqui, ó, só assim umas batidinhas. Carrego de novo. E agora eu vou pôr aqui, olha como eu tô usando o pincel de lado. Só para fazer a linha. E quando você tem uma casa de pedras, você não tem essas linhas aqui assim, como se fosse uma alvenaria ou mesmo madeira. Não vai ficar certinho. Mais um pouquinho. Agora eu tenho aqui, ó, um espaço de claridade, de luz. Não leve ali, não invada as áreas de sombra. E eu tenho aqui um pouquinho também. E fica assim tudo manchadinho. Mesmo sendo na primavera. A parede tá mais seca, não tem aquela umidade, né, do inverno, mas a pedra continua rústica. Aqui a gente tem a paisagem durante o dia. Lá dentro tá escuro, porque a luz tá aqui fora e a gente não tem uma luz ligada lá dentro daquela casa. Na paisagem natalina eu coloquei a janelinha em amarelo e laranja porque tinha uma luz. Agora a gente não vê a luz. A luz tá aqui fora, lá dentro tá bem escuro. Então já preenchi ali e eu já vou preencher aqui, ó, essa parte de dentro da roda d'água também, com o sépia. Aqui a gente vai fazer por partes para ficar mais fácil você visualizar. Enchi. Agora eu vou encher. Aqui, ó, tem uma linha. Assim. Aqui eu risquei, rabisquei, mas enfim, vai ser isso aqui, ó. Vou encher a parte de dentro e vou encher aqui essa parte de fora. Onde tem aquelas tabuinhas, né, onde a água bate. Essa linha aqui é importante que ela fique bem certinha. E aqui eu vou deixar ainda um pouquinho mais escurinho. Aqui, ó, é o ponto onde todas essas linhas estão presas, né? Os raios da roda. Então, o ponto tá aqui. Então, eu saio uma bem reto. Aí, depois eu saio com outra aqui, ó. Essa daqui não aparece. Aí, eu vou fazendo outra no meio. Olha como a gente consegue fazer os raios de forma bem certinha. E eu vou colocar uma pincelada em cima disso aqui que eu marquei com o cabo do pincel. Não é preciso deixar muita tinta, não é preciso deixar aquela coisa retinha. Também é meio... Coloque a tinta. Agora, essa parte aqui, ó, que são as tabuinhas, né? Você vai fazer paralelo com aquela linha ali. Então, vai ficar assim, ó. Ó, paralelo. Aí, o que que você vai fazer? Vai pegar um pouquinho do verde musgo claro
e vai fazer assim, ó. Você vai bater um pouquinho pra fora. Ó, um pouquinho pra fora. Em toda aquela marcação ali que a gente fez. Agora, você vai pegar mais um pouquinho e vai fazer isso aqui. Esse espaço que a gente deixou, você preenche. Acho que ainda ficou muito vazio aqui, então eu vou acrescentar mais um. Aqui, ó, no meio. Isso vai encher bem esse espaço. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde musgo claro de novo e vou passar aqui, ó. Uma linha que pode ficar um pouquinho mais estreita do que essa. Aqui é mais largo. Ali deixa secando. Esse pedacinho aqui, você vai fazer do mesmo jeito da parede da casinha. Verde musgo claro. Batidinhas de verde oliva, batidinhas de sépia e batidinhas de marfim. Aqui, ó, oliva. É um pedacinho de muro que é da cor da parede. E tá por cima dessa roda, tá? Agora, o sépia. Agora, o marfim. Aqui, a gente tem aquele cano que leva a água. Eu vou preencher ele com o sépia, assim, ó, numa pincelada. Depois o telhado vai chegar bem ali em cima. E agora eu vou passar um fiozinho de luz na parte de cima. Aqui eu ainda tenho mais um desse. Esse fiozinho termina aqui, ó. Só que essa parte aqui tá por cima. Vamos fazer o acabamento da janela. Pincel 4 e verde musgo claro. Veja que eu tô colocando essa cor em cima do sépia, não é pra fora. Assim, vai ficar parecendo aquela madeira que fica pra dentro da pedra ali, ó, fazendo a esquadria da janela. E pode deixar assim meio arranhadinho, isso fica legal. Lá na outra paisagem eu fiz duas linhas assim e uma no meio. Então aqui, ó, uma, duas e uma no meio de pé. Prontinho. O telhado, essa parte aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou preencher com sépia. Esse lado da direita você deixa bem certinho, porque aqui a gente não mexe mais. Ali a gente ainda vai pôr uma linha, então não precisa se preocupar muito em chegar até a borda. Pincel número 2. Agora você vai fazer linhas assim, ó. Ups. Elas têm que ficar paralelas com essa aqui, digamos assim, ó. Tem que ficar certinho. Se entortou, passa o pincel em cima de novo. E você vai levar isso até em cima. Não é para ir fazendo assim, tá? Ela tem que continuar assim, ó. Você viu que eu passei uma metade bem no meio? Não tem que ficar 1, 2, 3, 4. Não, pode ir colocando. Uma sai mais forte, uma menos forte. É assim que é para ficar mesmo. E agora, para finalizar, aqui, ó.
uma linha com verde musgo claro. Essa parte aqui do telhado, a gente tá vendo do lado de cima, né, de fora. Então, eu vou usar o sépia e o laranja. Vou pôr aqui, eu vou pôr primeiro o laranja, ó, vou pôr assim, aqui um pouco, dei uma falhada, daí aqui um pouco. Mais um pouquinho aqui. Agora eu vou preencher o restante com o sépia. Só que quando chegar aqui, ó, em cima do laranja, eu vou arrastar o pincel só. Eu não vou preencher. E nesse sentido, você viu que eu coloquei umas linhas? Porque você não pode fazer de pé, tá? Você tem que fazer acompanhando esta linha e esta linha. Aí, como eu tenho aqui, ó, os risquinhos, eu posso colocar primeiro aqui, aí depois eu só vou preenchendo. Vai ficar uma boa mancha de laranja aqui, mas não vai aparecer o laranja puro em lugar nenhum, porque eu tô colocando a tinta e tô puxando o pincel, fazendo uma sujeirinha em cima do laranja. Vou até colocar um pouquinho do laranja aqui bem no final, só para fazer um contraste ali com o verde. E aqui, ó, meu pincel tava sujo, passei em cima do sépia. Vai puxando a tinta, também não precisa encher o pincel. Vai esfregando para não ficar muito pesado o pano, para não ficar duro. Aqui eu vou terminar também com uma linha do verde musgo claro. Vou consertar aqui a pontinha. Eu gostei do telhado assim, eu tô inventando ele, tá? Mas eu vou pôr, ó, uma pincelada de laranja, uma pincelada de verde musgo claro. Só diluir um pouco. E eu vou dar mais uma clareada. Tem lugar aqui, ó, que não, a tinta meio grossa não preencheu muito. Então, nesses lugares que eu tô vendo as falhinhas, eu vou colocando essa sujeirinha, essa pincelada de tinta. Mas não se esqueça que tem que ficar assim. Pronto. Esse telhadinho aqui eu vou fazer da mesma cor, só que assim, ó, nesse sentido. Olha, já pintei. Agora eu sujei o pincel no verde musgo claro e vou passar por cima, só para desbotar um pouco o laranja, do mesmo jeito que eu fiz lá. Agora eu posso fazer essa árvore aqui, da mesma forma que eu fiz as outras duas lá de trás. Olha só como ficou a árvore. Agora nós vamos fazer a base de todo esse campo que tem abaixo. Eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada de verde maçã e vou pegar uma pincelada de água, ó. E com essa cor aqui, com essa mistura bem líquida, eu vou preencher toda essa base. Vou deixar a árvorezinha. Todo lugar aqui onde é esse campo, esse gramado, tá? Aqui vou preencher assim, sumindo. Aqui eu vou preservar a cerca. Aqui eu vou preservar o rio e o barranquinho. Se entrar um pouquinho por cima, não tem problema desses outros elementos. Aqui embaixo eu vou terminar assim, ó, limpando o pincel. Pronto, já fiz toda essa parte. Agora eu vou pegar o pincel 10 de novo. Uma pincelada do verde pinheiro.
uma pincelada do verde oliva. Eu vou começar assim, ó, tô misturando. Misturei no pincel, na verdade. Você viu que aqui eu tenho vários planos. Eu começo aqui, ó, nesse último plano. Essa linha, eu vou colocar um pouquinho de tinta assim, bem em cima. Eu vou limpar o meu pincel pra cima. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho. Tô trabalhando aqui, ó, mais com o verde pinheiro. A segunda linha, ó, ela não é reta, é cheia de crespinhos, né? E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tô com pouquíssima tinta no pincel, porque o meu verde maçã aqui ainda tá meio úmido. Mais um pouquinho. Agora eu venho aqui, ó, na outra linha. Mas é para deixar assim tão lisinho? Não. Você pode passar o pincel em cima da linha, depois dar uma limpadinha de pincel. E não deixe essa sujeirinha bem parelho, tá? Ó, um lugar mais alto, um mais baixo. É assim que é pra ficando. Olha, aqui nem coloquei, aqui eu coloquei mais. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do oliva e vou colocar aqui. Um pouquinho mais do pinheiro. Esse daqui tá maior, tá mais pra frente. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, ó, bem no meio. Fazendo uma sombra. Um pouquinho mais do pinheiro. Aqui eu coloquei um pedacinho. Um pouquinho do oliva. Lembrando que aqui, ó, sai o riozinho, então você não deve pôr o verde aqui para completar a linha de baixo, tá? Só um detalhe. Sujando um pouquinho pelo meio. Isso aqui eu vou repetir do lado de cá. Observando todas as linhas e sempre assim, põe em cima da linha e vai com a tinta para cima. Olha como ficou aqui o meu lado da área verde. Agora nós vamos para água. O rio, ele tá refletindo diretamente lá em cima. E eu vou colocar azul celeste nele. Aqui, ó, quase inteiro. Aqui embaixo eu termino limpando o pincel. Não fico deixando uma linha reta aqui muito preenchida, não tem que ir acabando assim. Prontinho. Vou pegar um pincel 2 que vai ficar mais fácil para trabalhar, porque eu vou fazer uma sombra com verde pinheiro aqui, ó. Aqui do lado não. E na parte de cima também não, é só na parte de baixo. Aqui também não, porque essa parte tá na frente, então não tá fazendo sombra lá. Essa parte aqui é o reflexo, né? Não é sombra. Aqui, ó, essa parte tá refletindo na parte de baixo. Verde pinheiro. Pronto. Agora eu vou preencher o barranquinho de sépia. Também, a parte de baixo pode ter uma linha reta. A parte de cima, você vai limpando o teu pincel. Não deixa uma linha. Não é uma coisa muito preenchida, muito certinha. Aí, depois que você coloca o sépia, você vai pegar o laranja e vai colocar assim, ó, umas batidinhas de laranja em cima do sépia, que vai ficar todo manchadinho. Terminei de colocar essas cores, agora eu vou pegar o marfim
Vou colocar aqui com o pincelzinho número 4 e eu vou fazendo assim umas manchinhas só na vertical. Não fique alisando muito, tá? Só dê umas batidinhas, não precisa preencher a área toda. Ó, vai apertando o teu pincel. Pode até entortar um pouquinho, não tem problema. Aqui pelos cantinhos, assim, não coloque muito. É mais nessa área do meio. Pronto. Agora eu peguei o branco puro. E com esse branco eu vou fazer assim, ó. Ó, a aguinha tá correndo. São uns pontos de luz. Aqui ele entra, aqui vai ter um matinho que vai passar por cima, daí ele sai aqui. Eu não tô colocando no lugar da sombra, embaixo ali da sombra. Aqui que ele tá um pouquinho mais largo, a gente coloca um pouquinho mais, ó. E você pode, com o pincel 0, colocar um fio, bem pouquinha tinta, um fiozinho de luz assim, ó, embaixo do barranquinho. Mas não pode ser uma linha muito pesada. E esse fio de branco, ele vai ser sempre retinho. Ele não pode entortar. Se você tem uma coisa assim, ó, você pode até fazer uma curva aqui, mas você tem que deixar reto dos dois lados. Se precisar, você faz assim mais de um, ó. 1, 2, abaixando um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Agora eu já posso, aqui já tá mais ou menos seco. Esse ponto eu paro, vou colocar o pratinho aqui porque tá molhado. Peguei uma pinceladinha de preto. Com esse preto eu vou fazer um pouquinho mais de sombra na casa. Assim, ó, pinceladinha, acentuando algumas áreas, que são áreas que a gente já colocou a sombra. Você viu que eu tô usando pouquíssima tinta. Mas ele faz diferença, esse preto. Lavo meu pincel. Eu vou colocar aqui, não, ainda não tá totalmente seco. Eu vou colocar uma linha de claro. No teu risco, eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais, não, acho que eu vou deixar aqui já. Isso aqui um pouquinho mais baixo. Daí no teu risco vai assim, eu vou escurecer um pouquinho. Aqui tá pegando mais sombra, né? Então não pode ficar essa intensidade de luz. Eu vou passar esse fio ali, ó, aqui na beira da casa, porque eu tô sentindo que aqui tá tão escuro aqui. Eu gostei daquela luminosidade ali. Ele vai pegar aqui no meu risco, ó, bem em cima daquele cano que traz a água pra roda. Ah, mas assim achei mais bonito. Agora eu vou pôr aqui um pouquinho para baixo. Coloquei o sépia e agora eu vou colocar o verde musgo claro. Você viu que são duas linhas, só que essa linha aqui, no teu risco vai bem certinho ali, tá? Aqui no meu vai ficar assim porque é mais complicado eu subir. Agora eu desço um pouquinho aqui. E a minha água pode chegar ali em cima da roda bem certinho.
Agora, eu vou pegar o verde folha. Você viu que a gente trabalhou aqui já com 3 tons de verde, né? Esse vai ser o quarto. Eu vou tirar o excesso aqui no pratinho e eu vou fazer isso aqui, ó. Com esse pincel mesmo. Tiro o excesso e vou batendo na borda de cima. Aqui, ó, na borda de baixo também. Mas não é para fazer um contorno. Cuidado para não ficar assim, aquela coisa meio falsa, meio contornada. Aqui temos que separar. Esse tá por cima. Aqui temos que separar. Esse tá por cima daquele. Então, eu vou jogar um pouquinho do amarelo limão aqui, ó. Ó, viu como separou? Então, agora eu vou colocar uma pincelada de verde folha aqui e vou trabalhar essas áreas. Olha aqui, ó, tá vendo? O risco tá aparecendo. Então, eu vou colocar um pouquinho desse verde folha. Isso vai me dar uma riqueza um pouquinho maior de tons de verde. E eu vou aproveitar para tirar o risco. Ó, vou trabalhando. Não precisa fazer, como eu disse, inteiro. Você pode fazer um pedaço ali, um pedacinho aqui. Depois você pode, se quiser, pegar um pouquinho do verde pinheiro junto com o verde folha. Ele vai dar uma escurecida. Você pode voltar assim, ó, em algum pedacinho. Quanto mais tons e riqueza de verdes você tiver aqui nesse campo, mais bonitinho vai ficar. Faça isso ainda com esse pincel maiorzinho. Ah, se você quiser em alguns pontos clarear, que nem aqui, ó, eu posso bater um pouquinho do amarelo, mas com esse pincel maior ainda. Eu vou brincar aqui com o meu pincel, depois eu mostro pra você essa camada, como é que ficou. Olha só como ficou. Eu brinquei com verde folha por toda parte, por todo lado. E aqui, você viu que eu trabalhei com o pincel nessa posição. Onde o risco insistiu em aparecer, eu peguei um pouquinho do verde pinheiro junto com o verde folha e bati em cima. E agora eu vou fazer isso aqui, ó, verde pinheiro. E vou fazer esse matinho aqui. Praticamente preenchi, né? Agora eu vou pegar o verde folha e vou fazer as bordinhas. Ó, tô terminando de preencher. Já vou deixando aqui uma textura pelo meio. Vamos deixar secando. A cerca eu vou trabalhar assim, pincel número 4, sépia. Sépia vai fazer as áreas de sombra. Sempre que tiver por trás, o pauzinho ali vai ficar mais escurinho. E eu vou colocando sépia, deixando um espaço. E eu já vou sujar um pouquinho com laranja. Depois eu termino, eu faço o acabamento com o verde musgo claro. Ó, vai ficar assim, todo manchadinho. Tá? Vou fazer... Depois, esses palanquinhos aqui, você vai trabalhar assim. Aqui embaixo, você vai deixar o sépia. Aí, você vai subir com o sépia assim pelo meio. Mas você viu que eu deixei uns espaços. Aí, você suja com um pouquinho do laranja. Aí, depois você volta com o verde musgo claro, fazendo o acabamento. E esse acabamento aqui, ó, é principalmente passar por cima dos dois lados aqui, vai ter um pouquinho de luz. Porque tá por cima desse outro, que tá na horizontal. Aqui em cima, posso até deixar mais fortinho aqui, ó.
Daí quando você termina, você volta colocando um pouquinho mais de luz, porque ele seca, quando seca, essa luz aqui ela tende a sumir um pouquinho. Vou fazer a cerca toda. Resolvi iluminar com um pouquinho do marfim. Ó, ele vai aparecer bem mais. Então, eu tô repassando aqui, mas só mesmo em cima de onde eu já tinha aquela luz, tá? Não precisa você contar fazendo, provavelmente tá olhando para depois fazer, você já pode iluminar com o marfim o teu. Se você quiser, pode por aqui com o sépia e o 0 fazer ainda assim, ó. Aquele contorno, sabe aquele contorno meio falso? Que você não faz aquela linha certinha, você vai dando pinceladas. Olha, o acabamento fica bem melhor, né? Vou fazer aqui no meu. Então, terminei aqui. Agora eu vou colocar bem no meio aqui, ó, um prego. Parafuso, não sei. Agora, minha mão já tá fazendo uma sombra, olha, uma sombra muito forte. Então, eu vou parar. Eu tenho que esperar secar para fazer a aguinha ali e para fazer aqui as flores. Olha, tá tudo sequinho. Eu vou começar reforçando o amarelo desse pinheiro. Não é um pinheiro, é uma árvore. Um pouquinho do amarelo limão. Agora que tá seco, olha como ele pega bem a tinta. Quero deixar ele um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais alegre. Viu que eu ainda mantive sem cobrir inteiro, porque assim a gente vê as tonalidades todas. Aí, aquele outros dois de lá de trás eu vou deixar assim mais escurinhos mesmo. E agora eu vou usar o pincel 0, vou fazer aqui, ó. Eu quero deixar essa árvorezinha, esse arbustozinho aqui, assim, cor de rosinha, ó. É uma azaleia, tá? Não sei se nesse lugar aqui tem azaleia. Porque casinha de pedra, aqui no Brasil, acho que não é muito comum, não. Se bem que aqui em Campo Largo, perto de Curitiba, a gente encontra ainda casinhas tipo europeias. Você viu o que eu tô fazendo? Eu não tô preenchendo como um bloco. Eu tô fazendo assim, ó, moitinhas. Aí eu junto num lugar, eu deixo o espaço escuro aparecendo. Essas flores, elas estão grandes. Ó, em cima a gente deixa a forma da copinha. Aqui embaixo você vai limpando o pincel. Bom, posso colocar um pouquinho de brilho de branco em algumas. Aqui embaixo não, mas ali pra cima. Ó, pronto aqui. Temos um cor de rosa. Eu vou usar o lilás. Ah, era um rosa chá, tá? Agora eu vou usar um lilás. Sempre que você tiver uma linha escura, você pode pôr esse batidinho assim, ó. Ali, onde a linha escura tá terminando. Tô usando lilás. Aqui, ó, eu tenho uma linha escura. Então, eu ponho aqui. Pra cima do clarinho ali, do amarelinho. Aqui já tenho um monte de lavanda. Vou pôr um pouquinho aqui também. Não é preciso preencher tudo. Lavanda, mas não é a cor lavanda, tá? Essa cor aqui é o lilás. Lavanda aqui ficaria muito clarinha. Posso pôr também uns pontinhos de branco. Daí é aleatório, você vai jogando em cima. Agora eu vou passar um pouquinho desse lilás pro lado de cá. E eu vou colocar aqui, ó.
aqui, meio descendo em cima do barranco. Um pouquinho aqui atrás. Acho que mais um pouquinho, vamos colocar aqui um pouquinho, descendo também aqui, ó, em cima do barranco. Agora, um pouquinho de branco. Vamos usar um pouquinho do amarelo canário. Acho que dá pra usar aqui, ó. Agora eu tô colocando bem ali na borda. Esse tá por cima daquele, então eu vou ressaltar aqui o amarelinho. Um pouquinho de amarelinho ali, um pouquinho aqui. Você já viu o que eu tô fazendo, né? A gente vai distribuindo. Eu vou pôr um pouquinho do amarelinho aqui, ó, no pé desse primeiro palanque. Amarelo, amarelo, amarelo pro lado de cá. Eu vou colocar aqui, ó. Uma moitinha de amarelo. Também um pouquinho do branco, sempre um pouquinho do branco. Eu vou colocar um pouquinho de branco mesmo, vou colocar aqui umas margaridinhas. Florzinhas brancas. Aqui embaixo, ele pode ficar um pouquinho maiorzinho. Muita florzinha branca aqui, vou jogar um pouquinho de cor de rosa também. Posso pôr um pouquinho do branco aqui. Acho que um pouquinho aqui. Aqui, atrás desse escurinho. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho mais de rosa aqui, ó, junto com o branco. Você viu que se pode colocando pontinhos coloridos por toda essa parte. Porque aqui a ideia é primavera. Então, coloridinhos são muito bem-vindos. E agora, por último, vou colocar a aguinha ali na roda. Primeiro com azul celeste, que é a cor que eu usei para o rio. Um detalhe, aqui, ó, você segue essa linha. Quando chegar aqui, você não faz isso, você derruba. Ó, aqui vai vir reto. Tá vendo? Redondo aqui, 2 fiozinhos de água. E aqui desce reto. E embaixo pode até ficar um pouquinho mais. Fiz com azul celeste. E agora eu vou passar o fiozinho de branco. Não cubra o azul. Assim a gente já tem a nossa aguinha descendo pela roda. Aqui ainda ficou parecendo um risco. Então eu vou colocar uma camada de florzinha amarela bem em cima do risco. Vou passar por trás da cerca, vazando. Pontinhos amarelos e pontinhos brancos. E assim a gente conclui a paisagem natalina versão primavera. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar um beijinho especial hoje. Essa é a Rose, minha amiga e aluna presencial. Apesar de frequentar o ateliê semanalmente, ela também é inscrita no canal Sonalu Pinturas. Rose gosta muito de viajar, dançar e presentear. Professora por profissão, já ensinou os primeiros passos a muita gente. E agora, aposentada, ela aprende. Já pintou telas, toalhas, inúmeros panos de copa. Atualmente, mesmo com problemas de visão, continua sempre presente, alegrando o ateliê.
Rose, minha querida, receba o meu beijinho especial.